Vamos para o quarto pilar do método Aristo de revalidação, que é exatamente a predominância, você gastar mais tempo com estudo prático do que com estudo teórico. Então, o quarto pilar é o estudo prático ou o estudo ativo. É uma coisa que pode parecer difícil de você entender, mas pensa só. Como que você acha que você aprenderia inglês ou qualquer outra língua estrangeira mais rápido, de maneira mais eficiente? A partir de estudo teórico. Então você pegando uma gramática, pegando um livro didático, estudando sobre inglês, ou você praticando o idioma, fazendo, por exemplo, um intercâmbio, indo lá para o interior do Canadá, para o interior do Reino Unido, falando só inglês por um tempo. É claro que você sabe que você vai aprender muito mais na prática. Da mesma forma, cara, como que você aprende mais a exercer a medicina? Como que você se torna um médico melhor? Nos ambulatórios, enfermarias, centros cirúrgicos, etc., ou nos anfiteatros da sua faculdade. É claro, todo mundo sabe que a prática ela é muito mais efetiva do que a teoria no aprendizado de qualquer coisa. O ser humano ele aprende mais na prática. E sabe qual que é o seu problema ao estudar, ao se preparar para a sua prova de revalidação? É que você tem uma enorme chance de gastar muito mais tempo com estudos teóricos. E aí eu incluo aula, eu incluo apostila, eu incluo mapa mental ou qualquer outro tipo de estudo teórico do que com estudo prático. E o que é o estudo prático para a sua prova do Revalida? O estudo prático é você praticar com questões. Questões ou flashcards baseados em questões. E aí essas questões podem ser divididas por tema, como a gente faz na revisão inteligente, ou podem ser no formato de provas ou simulados. Então você pegar, por exemplo, a prova do Revalida de março de 2022 para praticar. Pegar as provas do Revalida de 2021. Você usar as provas que já aconteceram. E elas podem e devem ser as provas do Revalida INEP, né, da sua instituição prioritária, mas também podem ser outras provas. Pode ser a prova do Revalida UFMT, pode ser alguma prova de residência que pareça um pouco mais com a prova do Revalida. O importante é você gastar mais tempo com a prática do que com a teoria. E eu sei que eu falei para você, e provavelmente você concordou, que o estudo prático ele é mais importante do que a teoria, mas a gente não vai ficar só na minha palavra. Barreto, a gente tem uns artigos aí, né? Exatamente, não é qualquer artigo não, na verdade é um artigo que mostra que foi publicado pela Science, que é só uma das revistas mais importantes da comunidade científica, que foi repostado pela New England, que é só uma das revistas mais respeitadas de dentro da medicina. E esse gráfico aqui é muito representativo, pessoal. Na verdade, o que ele mostra é a diferença de resultado numa prova em 4 grupos diferentes. Eles são diferentes porque eles revisaram um assunto de uma maneira distinta. Alguns deles usaram o efeito teste, que é um estudo ativo. No seu caso, leia-se questões e flashcards, porque te pergunta e você tem que pensar na resposta. E outros grupos estudaram só com uma metodologia mais passiva. Ou seja, no seu caso, como exemplo, é ver uma videoaula, ver uma apostila, ler um mapa mental. Agora, olha que interessante, olha a diferença no gráfico. Você está vendo que os dois grupos da esquerda tiveram muito mais resultado na sua prova do que os dois grupos da direita? Então, a diferença está naquela letrinha lá embaixo, que é a letra T, ou seja, fizeram o efeito teste esses dois grupos da esquerda. Enquanto os dois da direita têm a letrinha TN, ou seja, não fizeram o efeito teste. O que é interessante de você ver, além de que a presença do efeito teste geralmente é exatamente o que gera uma diferença de resultado, é que a diferença entre os dois grupos da esquerda é que um deles revisou de uma metodologia passiva junto com a ativa, que é o efeito teste, enquanto o outro não revisou com metodologia passiva junto da ativa, que é o efeito teste. Ou seja, a presença ou ausência de uma metodologia passiva quando você faz o efeito teste é irrelevante para o seu resultado final. No seu caso, é claro que você vai ter um estudo passivo, você vai ter aulas para fazer um estudo teórico, para inicialmente você ter noção do que você está sendo cobrado. Mas o mais importante no longo prazo, aí sim, é você fazer o efeito teste, é um estudo ativo.